Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Evandro Lima e hoje vamos falar sobre a terceira parte do vídeo Quem foi Sigmund Freud? Bom, infelizmente não deu para terminar tudo em 3 partes, vamos ter que fazer uma quarta parte. Ai, não! Mas dessa vez eu juro que vai ser só as obras do Freud, tá bom? Então vai ser um papo mais interessante. Antes de começarmos, temos 2 erratas que precisamos esclarecer. A primeira é sobre a última filha de Freud, Anna Freud. Talvez a mais importante dos filhos para o mundo da psicologia, ao menos. Ela nasce em 1895, sem desejo dos pais após seu nascimento. Freud se fez casto, a fim de não ter mais filhos após Anna. Anna foi educadora infantil, se formando em pedagogia, e de todos os filhos de Freud, foi a única que se encontrou homossexual, se relacionando com Dorothy Burlingham, sendo as duas as primeiras analistas lésbicas do mundo da psicologia até aquele momento. O segundo ponto é que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha se encontrava no lado da Tríplice Aliança e Freud viu com entusiasmo a guerra, já que com guerras há sempre uma evolução na ciência dos problemas sociais. Em texto escrito em 1915, ele diz: é evidente que a guerra está fadada a varrer esse tratamento convencional da morte. Esta não mais será negada. Somos forçados a acreditar nela. As pessoas realmente morrem, e não mais uma a uma, porém muitas, frequentemente dezenas de milhares em um único dia. E a morte não é mais um acontecimento fortuito. Já em 1916, Freud critica algumas ideias de Adler, principalmente as que envolvem a bissexualidade, e continua sua saga ferrenha a trazer a psicanálise para o mundo. Mas ele tinha quase nenhum cliente devido à guerra, e ficou nos estudos e palestras. Alguns grandes pensadores já falavam bem da psicanálise. Em 1917, Freud escreve para mim um dos mais importantes livros de sua obra, Totem e Tabu e O Luto e a Melancolia. Essa fase, Freud já está clarificado quanto à sua obra. Neste ponto, Freud retorna às suas origens dos tempos de formação, focando ainda mais suas análises na libido e no corpo. Outro conceito pouco cabuloso na época era o erotismo anal, uma relação simbólica e equivalência entre dinheiro e fezes. Em 1919, termina a Primeira Grande Guerra. Aliás, só como um fator de curiosidade, havia um médico alemão chamado Edmund Foster, que cuidou de Hitler durante uma cegueira histérica, utilizando técnicas de Freud, além de hipnose e sugestão. Interessante, não? Já na clínica, Freud se empenha a esclarecer o que seria recalque, e a formação da neurose não deveria ser mais uma bissexualidade, assim como Fleiss alegava. Em 1919, Freud trata Ellen Deutsch, que futuramente vai ser uma grande analista, e sugere a ela tratar outro psicanalista, um chamado Viktor Taussky. Porém, meses depois, Freud pede para ela parar de atendê-lo. Ao obedecer seu mestre, Deutsch descobre que, no dia 3 de julho, o seu ex-paciente se suicida com um tiro, o que na verdade deve ser um infortúnio para todos. Para Paul Rosen, no livro O Irmão Animal, alega que Freud não tinha sentimentos pelo psicanalista, já que o mesmo estava fazendo muitos tratamentos negativos para a psicanálise. Para Freud, é mais importante manter o nome de sua obra e do que ter pena de um colega. Outro ponto é no texto O Estranho, que começa a falar sobre o termo repetição, uma necessidade de dar conta de certos fenômenos que ainda não estariam vinculados ao famigerado pulsão de morte. Em 1920, Freud já está sendo considerado na roda da elite europeia um dos homens mais sábios do mundo. No mesmo ano, Freud introduz a ideia de pulsão de morte junto com a repetição e a compulsão. É lançado um dos livros mais renomados de Freud, além do Princípio do Prazer. Em 1921, Freud escreve 2 textos, A Psicologia em Grupo
e análise do ego. Em 1922, Anna Freud desenvolve o artigo Fantasias de Espancamento e Desvaneio. Sério, eu sei que tem uma correção com os textos de Freud, mas que isso, gente? Que é isso? Que artigo é esse? Bom, se você leu, conta aí nos comentários. Freud, nesse ano, vai atenuar as pulsões sexuais e pulsionais, opondo-as. Tem esse texto no livro do Garcia Rosa para você saber mais. Já em 1923, há um hábito dos charutos. Veio uma consequência terrível. Freud desenvolve uma placa leucoplásica na boca, onde se resulta um câncer no palato mole. Freud necessita então usar uma prótese na sua boca, onde quase não conseguia então comer ou falar, contando para poucos amigos e familiares, provavelmente com vergonha, e isso meio que não abalasse a sua obra. A fase fálica é introduzida na sua obra também nesse ano, juntamente com o famoso complexo de Édipo. Outros conceitos também foram introduzidos neste ano, como o famoso id, ego, superego, ou o que chamamos hoje de eu, supereu e isso. Vieram para substituir o consciente, o inconsciente e o pré-consciente da primeira tópica. Em 1924, Freud desenvolve outros dois textos importantes, Neurose e Psicose e a perda da realidade da neurose na psicose. Em 1925, Eduard Bernays, sobrinho de Freud, conversa com seu tio que existia um editor americano que queria fazer uma biografia para ele, mas Freud ignorando, alegando que o que desmerece as biografias é a trama de mentiras. Porém, no mesmo ano, seu amigo de longa data, Bruck, pediu para Freud fazer uma curta autobiografia de Freud, o que o mesmo aceitou sem problema algum. Sobre teorias, Freud entendeu que a negação é o substituto natural do recalque. Em 1926, Freud entra na sua última fase. Suas teorias já estão sendo abraçadas pelo mundo e não tinha mais o que ele pudesse desenvolver para uma clínica, já que não existia somente o freudianismo. Em 1927, Freud já começa a desenvolver um livro muito complexo chamado Futuro de uma Ilusão. Esse existencialismo freudiano, que muitas pessoas acabam ignorando, torna o pai da psicanálise um crítico ferrenho, às vezes até mesmo da sua própria obra. Em 1928 morre Wilhelm Fliess e sua ex-esposa Ida pede para Freud para comprar todas as cartas que os dois trocavam por anos. Ela sabia que aquilo tinha algum valor. Isso gerou uma grande ansiedade em Freud, que convenceu a princesa Marie Bonaparte, filha do Napoleão, a dar um empréstimo a Freud para poder comprar o seu material inestimável. Em 1929 há a Grande Depressão, um clima americano muito complicado, e a fama sobre o cigarro charuto de Freud começa a aparecer. Já em 1930, Freud escreve Um Mal-Estar na Civilização, onde ele alega a perda dos sentidos também seria uma perda da sexualidade, atribuindo principalmente a visão como a mais importante dos sentidos para a sexualidade. Já em 1932, Albert Einstein pede para contribuir em um dos livros de Freud, Por que a Guerra? Em 1933, Hitler se torna chanceler na Alemanha, e os livros de Freud e Einstein começam a ser queimados. O nazismo começou a se propagar, e denúncias sobre a psicanálise ser uma ciência judaica. Em 1936, o câncer do Freud retorna. E em 1937 ele ainda escreve, mas muitos cunhos filosóficos. Em 1938 ele começa a ter entrevistas na família para que a família se influencie a sair de Viena. Infelizmente, mesmo ele saindo de Viena em 1939, ele veio a falecer no dia 23 de setembro de 1939, no início da Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Essa parte é só sobre a vida do Freud. Infelizmente não deu tempo pra gente fazer tudo, mas eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like se você gostou, deixe seu joinha, tá? Nós temos as nossas chaves Pix, nossos contatos no @espdialógico. E agora, em especial para vocês, agora nós temos um site. Isso aí, gente. Agora você pode entrar no www.espacodialogico.com e lá você vai entrar em diversos
assuntos, né, com blogs, com situações em relação à terapia e principalmente você vai entrar em contato conosco também. Então nos ajude lá e entre lá se você precisar de terapia, espacodialógico.com. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.